Olá, eu sou Ana Carolina, sou aluna da Universidade Federal do ABC e a minha pesquisa tem a temática de desenvolvimento de uma embalagem para cosméticos bio-inspirada na vagem do amendoim, e a minha orientadora foi a professora Silvia Tituto. Bom, então a motivação do nosso trabalho foi justamente aplicar os conceitos da biomimética, que seria basicamente você observar a natureza, ver como ela age, como ela resolve seus problemas e se inspirar. Então, nós passamos a observar em como a natureza acondiciona os seus frutos. Sendo assim, a gente chegou no amendoim e a sua estrutura alveolar, que utiliza o mínimo de material necessário, tem leveza e resistência, e também tem as suas propriedades de barreira da casca aumentadas justamente por conta dessa estrutura alveolar. Então, a gente pensou no desenvolvimento de um novo conceito de embalagem para a indústria de cosméticos, utilizando o design generativo, que é um conceito que eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Bom, então a importância das embalagens ela é bem clara no nosso dia a dia, né? Tudo que a gente vai comprar basicamente vem em uma embalagem, justamente para manter as propriedades e a eficácia do produto acondicionado. Então, a proposta dessa pesquisa é o desenvolvimento de um novo conceito de embalagem utilizando a biomimética. O objetivo principal do nosso projeto fica sendo, então, desenvolver uma nova estrutura para a embalagem de cosméticos bio-inspirada na vagem do amendoim, visando uma maior proteção do produto. Para o desenvolvimento dessa estrutura alveolar, nós utilizamos a ferramenta de design generativo encontrada no software Fusion 360 da Autodesk. E também nós temos o objetivo da confecção do protótipo em impressão 3D e também fazer uma comparação com uma embalagem convencional. Explicando então brevemente o que afinal é o design generativo, né? Então ela é uma ferramenta que proporciona a criação de peças leves e funcionais utilizando a mínima quantidade de material necessária, mas ainda assim cumprindo com os requisitos de engenharia. A metodologia então ficou disposta da seguinte forma: uma revisão bibliográfica acerca da temática, avaliar o material a ser utilizado, identificar os requerimentos para o desenvolvimento da peça, aprendizado e aprimoramento de CAD e da ferramenta de design generativo, a confecção do protótipo e, por fim, a análise dos resultados obtidos. Então, como resultados obtidos, nós tivemos a seleção do PLA como material a ser utilizado, principalmente por conta da forma de manufatura do protótipo, que foi a impressão 3D. Então, os requerimentos identificados para o desenvolvimento da peça foram, primeiro, as propriedades do PLA, né, que foram encontradas através da revisão bibliográfica, e também as forças atuantes na embalagem, que foram selecionados alguns casos, sendo eles a queda, que seria a força de impacto no solo, dividida em 3 casos. Então, exemplificando aqui, a queda lateral, que seria com a lateral apoiada, a queda de baixo, então com a parte inferior apoiada, e a queda de cima, que seria com a parte superior. Uma pessoa segurando pelas laterais, uma pessoa apertando pelas laterais, então o caso parecido, porém com mais força, abrir o gargalo esquerda e direita, então abrir e fechar, e empilhando a embalagem, que seria colocar uma sobre a outra. Então, o resultado obtido com o design generativo buscando a estrutura alveolar está aqui na figura 4. E também foram necessárias algumas adaptações para os resultados das simulações das forças. Então, por conta de problemas no software, não foi possível fazer a simulação da peça inteira. Então, o que seria a peça inteira? Seria uma parede interna lisa, a estrutura alveolar e uma parede externa lisa, assim como na casca do amendoim. Então, a nossa simulação foi dividida em 2 etapas. Então, a primeira, assim como na figura 5, é a parede interna mais a estrutura alveolar, e aí foram rodadas as simulações das forças. Posteriormente, foi retirada a parede interna e adicionada uma parede externa, e foram rodadas as simulações. Isso posto, então foram desenvolvidas 3 peças. A primeira delas foi feita com a estrutura alveolar mais a parede externa. A segunda delas foi feita com a estrutura alveolar mais a parede interna. E a terceira foi feita uma embalagem com uma estrutura convencional. Lembrando que todas as embalagens foram confeccionadas no mesmo material e simuladas no mesmo material e com as mesmas dimensões. A tabela 1 mostra, então, os melhores resultados vindos da comparação entre essas 3 peças, onde os valores que estão apresentados numericamente são os casos em que a estrutura convencional ela obteve um resultado melhor do que as outras 2 peças que têm a estrutura alveolar. E esse valor numérico ele representa a diferença do resultado da estrutura convencional com a embalagem com a estrutura alveolar. Como resultados obtidos para o protótipo, então primeiramente a gente optou por imprimir em 2 partes para que fosse melhor a visualização da estrutura alveolar gerada. Então a primeira peça conta com a parede interna mais a estrutura alveolar e a segunda peça é apenas a parede externa. Então a peça foi finalmente impressa em PLA translúcido, como visto na primeira figura desse slide, e posteriormente foi colorida a estrutura alveolar utilizando uma caneta permanente. Na segunda figura desse slide a gente pode ver a comparação da peça impressa e colorida com a peça no software. Então nesse próximo slide nós temos na primeira figura a peça 2 no software e na segunda figura a peça 2 impressa também em PLA translúcido. Aqui nós temos então a união das 2 peças. Então a peça 1 ela vai dentro da peça 2, formando então a peça completa. Como apresentado no slide, nós temos a união das peças na figura A e na figura B nós temos a união das peças no software.
Ao final desse projeto, então, a gente pode concluir que os resultados foram sim satisfatórios, visto que as embalagens feitas separadamente, elas obtiveram os resultados semelhantes ou melhores que o da embalagem convencional. Além disso, a gente também deve levar em consideração a estrutura alveolar entre as paredes, né, que ela traz benefícios estruturais como leveza, proporcionando então maior proteção para o produto. Sendo assim, a gente espera então que futuramente seja possível simular as peças juntas, obtendo então resultados ainda mais promissores. Eu agradeço, então, a todos os meus familiares e amigos que apoiaram de alguma forma o projeto, a minha orientadora, a professora Silvia Tituto, e seu grupo de pesquisa 4DB pela oportunidade. Também agradeço o técnico Denilson Marques, da UFABC, que foi fundamental para a confecção do nosso protótipo. E agradeço também ao CNPq e ao UFABC pela oportunidade e financiamento da pesquisa. Aqui estão algumas referências citadas durante a apresentação e eu agradeço a todos que assistiram até aqui.